Agora é a parte 2 desse pós-escrito. Já estamos acabando. Estamos no 2,5 em página, vamos dizer assim. Não há dúvida de que a retórica familiar do processo judicial encoraja a ideia de que não existem, num sistema jurídico desenvolvido, casos juridicamente não regulados. Mas com que grau de seriedade se deve aceitar tal ideia? Há, claro, uma longa tradição europeia e uma doutrina de divisão de poderes que dramatizam a distinção entre legislador e o juiz, e insistem que o juiz deve aparecer em qualquer caso como sendo aquilo que é quando quando o direito existente é claro, ou seja, um mero porta-voz do direito que ele não cria ou molda. Mas é importante distinguir a linguagem ritual utilizada pelos juízes e juristas, quando os primeiros decidem os casos nos tribunais das suas afirmações mais reflexivas sobre os casos nos tribunais. Merda. Calma. Mas é importante distinguir a linguagem ritual utilizada pelos juízes e juristas, quando os primeiros decidem os casos nos tribunais das suas afirmações mais reflexivas sobre os casos sobre filho da mãe, sobre o processo judicial. Juízes da estatura de Oliver Wendell Holmes e de Cardozo nos Estados Unidos, não é aquele advogado merda da Dilma, ou de Lord Macmillan, ou de Lord Radcliffe, ou de Lord Hyde na Inglaterra, e um conjunto de outros juristas, não só acadêmicos como práticos, têm insistido que há casos deixados incompletamente regulados pelo direito, em que o juiz tem uma tarefa inevitável, embora intersticial, de criação de direito, e que, tanto quanto diz respeito ao direito, muitos casos podiam ser decididos num sentido ou outro. Uma consideração principal ajuda a explicar a resistência à pretensão de que os juízes, por vezes, não só criam como aplicam direito, e elucida também os principais aspectos que distinguem a criação do direito judicial da criação pelos órgãos legislativos. Trata-se da importância caracteristicamente ligadas pelos tribunais, quando decidem casos não regulados, ao procedimento por analogia, de forma a assegurarem que o novo direito que criam, embora seja direito novo, está em conformidade com os princípios ou razões subjacentes, reconhecidos como tendo já uma base no direito existente. É verdade que quando certas leis ou precedentes concretos se revelam indeterminados, ou quando o direito explícito é omisso, os juízes não repudiam os seus livros de direito e desatam a legislar, sem a subsequente orientação do direito. Muito frequentemente, ao decidirem tais casos, juízes citam qualquer princípio geral ou qualquer objetivo ou propósito geral que se pode considerar que determinada área relevante do direito exemplifica ou preconiza e que aponta para determinada resposta ao caso difícil que urge resolver. Isso, na verdade, constitui o próprio núcleo da interpretação construtiva, que assume uma feição tão proeminente na teoria do julgamento de Dworkin. Mas, embora este último processo seguramente o retarde, a verdade é que não elimina o momento de criação judicial de direito, uma vez que, em qualquer caso difícil, podem apresentar-se diferentes princípios que apoiam analogias concorrentes. E um juiz terá frequentemente de escolher entre eles, confiando como um legislador consciencioso no seu sentido sobre aquilo que é melhor, e não em qualquer ordem de prioridades já estabelecida e prescrita pelo direito relativamente a ele, juiz. Só se para tais casos houvesse sempre de se encontrar no direito existente um determinado conjunto de princípios de ordem superior, atribuindo ponderações ou prioridades relativas a tais princípios concorrentes de ordem inferior, e que o momento de criação judicial de direito não seria meramente diferido, mas eliminado. As outras críticas de Dworkin à minha concepção de poder discricionário judicial condenam esta última, não por ser descritivamente falsa, mas por dar apoio a uma forma de criação de direito que é antidemocrática e injusta. Os juízes não são, em regra, eleitos, e numa democracia, segundo se alega, só os representantes eleitos do povo deveriam ter poderes de criação do direito.
Existem muitas respostas a esta crítica, que aos juízes devem ser confiados poderes de criação de direito para resolver litígios que o direito não consegue regular. Pode ser encarado como preço necessário que se consegue ou que se tem de pagar para evitar o inconveniente de métodos alternativos de regulamentação dos litígios, tal como o reenvio das questões ao órgão legislativo, e o preço pode parecer baixo se os juízes foram limitados no exercício destes poderes e não puderem modelar códigos ou amplas reformas, mas apenas regras para resolver as questões específicas suscitadas por casos concretos. Em segundo lugar, a delegação de poderes legislativos limitados ao executivo constitui um traço familiar das democracias modernas, e tal delegação ao poder judiciário não parece constituir uma ameaça mais séria à democracia. Em ambas as formas de delegação, o órgão legislativo, eu li adivinhando qual era a última palavra. Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho mesmo. 10h39, rapaz, tá doido, meu filho. Legislativo eleito terá normalmente um controle residual e poderá revogar ou alterar quaisquer leis autorizadas que considere inaceitáveis. É verdade que quando nos Estados Unidos os poderes do órgão legislativo são limitados por uma Constituição escrita e os tribunais dispõem de amplos poderes de fiscalização da constitucionalidade das leis, um órgão legislativo democraticamente eleito pode encontrar-se na situação de que não pode modificar um ato de legislação judicial. Então, o controle democrático, em última instância, só pode ser assegurado através do dispositivo complexo da revisão constitucional. Isso é o preço que tem de pagar-se pela consagração de limites jurídicos ao poder político. Estamos terminando, graças a Deus. Faltam 2 parágrafos. Um parágrafo, olha lá que legal. Parágrafo que é do tamanho do Titanic. Dworkin formula uma outra acusação de que a criação judicial do direito é injusta e condena-a como uma forma de legislação retroativa ou de criação de direito ex post facto, a qual é com certeza considerada de forma geral como injusta. Mas a razão para as expectativas justificadas dos que, ao agirem, confiaram no princípio de que as consequências jurídicas dos seus atos seriam determinadas pelo estado conhecido do direito estabelecido ao tempo de seus atos. Bora voltar. Mas a razão para considerar injusta a criação de direito reside em que desaponta as expectativas justificadas dos que, ao agirem, confiaram no princípio de que as consequências jurídicas dos seus atos seriam determinadas pelo estado conhecido do direito estabelecido ao tempo dos seus atos. Essa objeção, todavia, mesmo que valha contra uma alteração retroativa do direito por um tribunal ou contra um afastamento do direito estabelecido, parece bastante relevante nos casos difíceis, uma vez que se trata de casos que o direito deixou regulados de forma incompleta e que não há um estado conhecido do direito claramente estabelecido que justifique as expectativas. Bom, aqui acabou o pós-escrito, tá todo lido. Em 9 minutos terminou-se, né? Mais o outro lá, 15 minutos, vamos dizer, não, 15 minutos não, 20 minutos dá para ler o pós-escrito, e eu ainda falta trazer o capítulo 5 do conceito de Herbert Hart. Odeio falar Herbert Hart. O meu apelido que eu dou pra ele é Herbert Richard.